Que os vampiros são seres que mexem com o nosso imaginário, disso não temos dúvida nenhuma. E nesse vídeo de hoje, eu e vocês, vamos juntos trocar algumas ideias sobre isso. Porque no Nasoverse, os vampiros são seres bem trabalhados, e bem mais fortes do que o normal. Então, já se inscreve aí, para me ajudar. Deixa o like, e venha fazer parte da nossa távola redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Sem mais enrolação, vem comigo. Vampiros, seres sugadores de sangue, que mexem com o nosso imaginário. E no Nasoverse, vampiros, é um termo usado de forma mais abrangente. Quando falamos de sugadores de sangue, isso pode se aplicar a várias criaturas. Certos vampiros dependem de força vital, outros simplesmente possuem a necessidade de sugar o sangue, e seus motivos ainda não são compreendidos. As raças vampirescas são classificadas por famílias ou grupos de seres como verdadeiros ancestrais, apóstolos mortos, alguns espíritos malignos, espíritos heróicos e até alguns tipos de fadas, como a nossa bela Sif. Existem outros inclusive que são considerados sugadores de sangue, mas que não são considerados da espécie vampiro, como a Sion, por exemplo. Acredito que até aqui tá tudo ok, todo mundo entendeu. Mas para resumir, o termo vampiro é mais amplo no Nasoverse, exatamente por existir várias espécies conhecidas, espalhadas pelo mundo. E é por causa disso que o termo vampiro e sugador de sangue são considerados sinônimos, exceto para aqueles que a Santa Igreja considera como inimigos. Pois a Santa Igreja é literalmente formada por caçadores, que caçam todos aqueles que se consideram vampiros como apóstolos mortos e verdadeiros ancestrais. E também entra nessa lista todos aqueles que são transformados em sugadores de sangue por apóstolos mortos, ou magos, que através do uso de magia se tornam sugadores de sangue. Todos aqueles que são sugadores de sangue, que não se enquadram nessas espécies, são ignorados pela Santa Igreja, não importa a sua espécie. Aí você me pergunta, tá, mas por que a Igreja se preocupa mais com esses tipos de vampiros, e não tanto com os outros? Bom, a resposta para isso é muito simples, meus caros. Diferente das outras espécies sugadoras de sangue, estes aqui, que preocupam a Igreja, são caçados por possuírem os impulsos vampíricos, que, como já está implícito no termo, se trata da necessidade de sugar o sangue humano. No caso dos verdadeiros ancestrais, não existe uma causa lógica ou física para serem sanguessugas. Não se sabe o porquê eles fazem isso, já que eles não precisam de sangue para sobreviver. Mas pelo fato de serem muito agressivos, se saírem do controle, eles podem fazer muitas vítimas, portanto, se tornam prioridade. Já os apóstolos mortos, podemos dizer que são até mais problemáticos que os verdadeiros ancestrais, embora um pouco menos agressivos. A diferença é que essa espécie depende do sangue humano para manter os seus corpos. E a razão por serem mais problemáticos é que, além de fazerem muitas vítimas, eles ainda podem transformar as suas vítimas em novos vampiros, que, pasmem, obedecem às suas ordens. A Igreja vai dar prioridade sempre para magos vampiros, verdadeiros ancestrais e apóstolos mortos, tudo por causa dos seus impulsos. Além de tudo, tanto os apóstolos quanto os ancestrais possuem uma forma de imortalidade limitada, conhecida como maldição da restauração. Essa habilidade faz com que o corpo do vampiro regrida no tempo ao seu estado vampírico original. Claro, toda vez que ele recebe um dano. Mas vale ressaltar que essa habilidade está ligada às fases da lua. Conforme a lua cresce, o nível de ferimento que pode ser reparado, bem como a velocidade de sua regressão, aumenta exponencialmente. E por causa disso, tanto ancestrais quanto apóstolos só atingem o seu auge em fases de lua cheia. Mas eu explico isso melhor quando falar sobre eles. Além dessas espécies que preocupam a Igreja, existe uma outra espécie conhecida, lamiros. Os lamiros são uma variação da espécie fantasma de um vampiro, cujo nome deriva do termo mediterrâneo, lamia. Eles são mais semelhantes à representação fictícia de um vampiro. E também, eles são bem diferentes dos apóstolos mortos e dos verdadeiros ancestrais. Seus seres, ou núcleos espirituais, tiveram origem em mitos, lendas e crenças. Ou seja, em resumo, eles são, entre aspas, falsos vampiros. Além de tudo, os lamiros podem beber sangue e lançar feitiços, e são mencionados tendo inteligência humana. Seus atributos físicos incluem grande velocidade, força e capacidades regenerativas de um ser de espécie fantasma.
Mas, o que torna essa espécie mais bizarra é o fato de conseguirem se fortalecer, absorvendo núcleos espirituais de servos. As fadas vampiras não são tão conhecidas, mas temos a Banshee como exemplo. Ela é conhecida, nas lendas escocesas, como uma criatura que aparece à noite para drenar a força vital de seus alvos e matá-los. Essa espécie é dita ser afetada ao ser exposta à luz solar. Além dela, existem também espíritos heróicos, que podem ser invocados com características de vampiros. Bons exemplos são a Carmila e o próprio Vlad, que são classificados como vampiros, mas não por causa de terem sido vampiros de verdade. O caso deles está relacionado aos mitos e lendas que os rodeavam, que se tornou uma realidade, principalmente quando são convocados como servos. Se você assistiu Fate Apócrifa, você vai saber que Vlad III é associado ao mito do Drácula. E isso torna Vlad talvez um dos espíritos heróicos mais perigosos, já que no Nasoverse, quanto maior a fama de um servo, mais forte ele será no mundo. Por isso, que quando ele é alterado de Vlad para Drácula, ele se torna muito destrutivo, o suficiente para rasgar até mesmo servos com traços divinos. Pois por mais que Vlad não tenha tanta fama, o mito do Drácula, que é a base do conceito do que os humanos imaginam ser um vampiro, tem fama no mundo todo. Por isso, não importa a região que ele esteja, após ativar o seu fantasma nobre, ele se torna uma ameaça terrível, até mesmo para os próprios servos da guerra. Por isso os espíritos heróicos que carregam em suas lendas o conceito vampírico são preocupantes dentro de uma guerra do Graal. É por isso que a Joana, em Fate Apócrifa, pede ajuda para os outros servos para se unirem e matar ele logo, antes que saia do controle. Sendo a forma de vida mais poderosa na Lua, Type Moon é o cara dos vampiros, e todos os apóstolos mortos descendem dele, de certa forma. E assim como os verdadeiros ancestrais, ele pode criar apóstolos mortos fortes, caso ele queira. Basta beber sangue humano. E esse type aqui possui características bem interessantes, como olhos místicos do tipo arco-íris, tão raros quanto os olhos da petrificação, que são classificados como joias. Se você não sabe o que são essas classificações, eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu explico tudo sobre olhos místicos. Além dos seus olhos especiais, que ainda não sabemos como funciona. O castelo que é materializado pela Arquade, o castelo Brunestud, é o seu castelo. Essa fortaleza tem o propósito de preparar um novo corpo recipiente, um receptáculo compatível. Quando um verdadeiro ancestral atinge a mesma escala que o type da Lua, acontece o seguinte: esse mármore da realidade permite que o type assuma o controle do verdadeiro ancestral por meio de possessão espiritual. Mas apesar de ser mencionado como sendo poderoso, embora ainda muito desconhecido, ele foi derrotado por Zelreth, graças à segunda magia refratária da Espada Joia. Pois quando Chris Moon decidiu criar uma imagem espelhada da Lua e arremessá-la contra a Terra, foi Zelreth que usou a autoridade da sua espada para empurrar a Lua de volta. E então, derrotou o Type, já que ele desconhecia o poder da segunda magia. No mundo de Notes, a novel das notas que é bem interessante, o Type Moon empunha um braço de cavaleiro, chamado de Real do Mundo. Não foi mostrado o que ele faz, mas o nome que ele carrega é curiosamente associado ao propósito que os verdadeiros ancestrais carregam, que nada mais é que restaurar o mundo e retorná-lo ao seu estado natural. Inclusive, essa descrição de reformar o mundo me lembra muito o efeito da EA, usada por Gilgamesh. Mas enfim, esses são os tipos de vampiros que existem no Nasoverse. Espero eu que todos tenham entendido o que eu falei, mas se tiverem dúvidas ou sugestões, pode deixar na área de comentários, que eu vou estar lendo e respondendo. Os vampiros ainda vão dar muito pano pra manga, e ainda vamos discutir mais sobre eles aqui no canal. Por hora, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!